Os pais têm vários papéis no mundo, mas o mais importante é criar seus filhos de uma maneira que os prepare para o mundo do qual em breve farão parte. Se você pensar nos seus próprios pais, pode se lembrar de momentos em que eles te criaram da maneira certa e, talvez, de momentos em que poderiam ter feito melhor. Se eles estiveram presentes para você, verdadeiramente presentes, então cumpriram seu papel. No entanto, na natureza, os animais não são tão bons em serem pais consistentes. Existem diversas situações em que os animais abandonam ou até traem seus filhotes. Junte-se a nós enquanto analisamos os 20 piores pais do reino animal. Mas antes de começarmos, já inscreva-se em nosso canal e deixe seu like. Agora, vamos começar. Número 1. Formigas Drácula. Não vou mentir, essa aqui é assustadora. Sim, existem insetos conhecidos como formigas Drácula, e elas fazem jus ao nome da pior forma possível. As mães da colônia, incluindo a rainha, descem até o local onde as larvas estão nascendo e começam a sugar lentamente seu sangue. Mas por quê? Para que elas, os adultos e a rainha, possam sobreviver. A rainha se alimenta primeiro, é claro, e depois deixa as outras formigas entrarem na ação. O mais estranho é que, apesar de drenarem o sangue das larvas, elas tomam cuidado para não matá-las, pois isso poderia prejudicar a colônia. Afinal, você não quer que a colônia sofra danos. Mas, aparentemente, está tudo bem sugar o sangue de filhotes indefesos. Número 2. Demônios da Tasmânia. Ainda bem que os Looney Tunes nunca mostraram esse lado do Taz. E nesse caso, a fêmea é o verdadeiro problema nesse relacionamento, se é que podemos chamar assim. As fêmeas dos demônios da Tasmânia fazem de tudo para garantir que tenham filhotes saudáveis e que pelo menos alguns deles sobrevivam a qualquer custo. E como elas fazem isso? Elas se acasalam com vários machos e, nesse processo, podem gerar cerca de 50 filhotes em um único ciclo. Mas há um detalhe cruel. Elas só conseguem alimentar cerca de 4. Então, focam nesses 4 e deixam o restante se virar sozinho ou simplesmente morrer. Isso significa que, a cada ninhada, menos de 10% dos filhotes têm chance de sobreviver. Número 3. Saguis de bigode. Já mostrei vários pais nesta lista que são impiedosos, mas que tal um que realmente não perdoa? Se você cometer um único erro, estará fora da vida deles para sempre. Esse é o caso dos saguis de bigode. Esses primatas têm hábitos sociais bastante severos quando se trata de criar seus filhotes. Quando a mãe está sozinha, sem a presença de um grupo de outras fêmeas, ela se torna extremamente insensível em relação à criação dos seus filhos. Se algo de ruim acontecer com seus filhotes, a mãe simplesmente os empurra para fora da árvore e se livra deles. Ou, se o filhote cair acidentalmente no chão, a mãe nem vai tentar resgatá-lo. Na mente dela, ele apenas provou sua fraqueza e por isso está fora. Número 4. Quokkas. Agora vamos para a Austrália falar sobre um animal que, com certeza, você ficará feliz por não ser sua mãe. Os quokkas, que provavelmente estou pronunciando errado, são criaturas que acreditam em autopreservação de um jeito que faria até os humanos corarem. Se não acredita, veja do que eles são capazes. Se estiverem em uma situação de perigo, sendo perseguidos por um predador, como um dingo, por exemplo, a mãe não hesitará em jogar seu filhote na direção do predador para que ele vá atrás do bebê em vez dela. Sim, elas sacrificam seus próprios filhos para salvar a própria pele. Falar que elas não se importam com seus filhos é pouco. A mentalidade delas é algo como, posso simplesmente fazer outro, e então, elas fogem sem olhar para trás. Número 5. Hamsters. Você provavelmente está esperando que o mau hábito da mãe hamster seja mais inofensivo em comparação com os outros que mencionei até agora, mas sinto muito em dizer que não é bem assim. Na verdade, as mães hamsters estão entre as piores da lista, pois também comem seus próprios filhotes. A reviravolta, se assim podemos chamar, é que os cientistas não sabem ao certo por que elas fazem isso.
Existem duas principais teorias sobre essa situação. A primeira é que, assim como os coelhos, elas dão à luz, mas não têm energia suficiente para continuar, então, simplesmente comem seus filhotes. A segunda teoria é que elas dão à luz a tantos filhotes de uma só vez, podendo chegar a 20, que acabam comendo alguns para ter recursos suficientes para cuidar dos restantes. De qualquer forma, é nojento, e você nunca mais verá um hamster da mesma maneira. Número 6. Gaios de capuz. Agora, com certeza não encontramos mais um método pelo qual os pais dos animais são terríveis com seus filhos. Certamente, deve haver outra maneira de as coisas darem terrivelmente errado. No entanto, encontramos uma forma ainda pior. A ave conhecida como gaio de capuz começa sendo um ótimo pai. Ela põe 2 ovos e então a mãe e o pai se revezam para incubá-los, enquanto esperam que ambos choquem. Mas é aí que vem a reviravolta, porque esse é um caso literal de quem chega primeiro, leva. O primeiro filhote a nascer recebe toda a atenção dos pais, que abandonam o segundo ovo antes mesmo de ele eclodir completamente. Sério, o que há com todos esses pais que simplesmente deixam um dos filhos para trás antes mesmo de terem a chance de viver? É realmente perturbador. Número 7. Lagartos skinks. Aqui temos mais um caso de uma mãe recorrendo ao canibalismo para resolver um problema. Mas neste caso, o problema nem sequer aconteceu ainda. De modo geral, as mães querem proteger seus filhotes, e um dos maiores perigos para elas são os predadores que rondam à procura de ovos para devorar. Porém, o medo desses predadores pode levar as skinks a tomarem uma decisão drástica. A mãe vai agir antes deles, e felizes, eles comerão seus próprios ovos para que o predador não possa fazê-lo. Isso condena os filhotes antes mesmo de terem a chance de viver, e isso é simplesmente errado. É ser enganado a fazer algo que, na verdade, não precisa ser feito. Número 8. Coelhos. Tenho certeza de que muitos de vocês já tiveram ou ainda têm um coelho de estimação. Eles são fáceis de cuidar e muito fofos para se aconchegar. Mas, quando falamos da maternidade dos coelhos, eles podem ser as piores mães do reino animal. Na natureza, a mãe abandona os filhotes logo após o nascimento e só retorna algumas vezes por dia para alimentá-los. O objetivo é minimizar as chances de um predador encontrá-los, mas convenhamos, ainda assim é algo bem cruel. Além disso, se a mãe estiver fraca ou perceber que sua ninhada é frágil, ela pode simplesmente comer os próprios filhotes. Sim, ela devora seus bebês para recuperar a energia perdida no parto. E você achando que coelhos eram criaturas adoráveis e inofensivas? Número 9. Águias negras. Se você achou o caso anterior ruim, pode acreditar, as coisas ainda podem piorar. A prova disso é a estratégia de criação das águias negras. Essas aves de rapina não se importam em ter múltiplos filhotes, mas também não se importam se esses filhotes brigarem a ponto de um acabar matando o outro. A mãe permitirá que a luta aconteça sem nenhuma interferência. Em sua visão, se um filhote não consegue sobreviver a um ataque do próprio irmão, então ele é fraco. E uma criatura fraca não tem lugar na natureza, onde o perigo está por toda parte. Para ela, só os mais fortes merecem viver, custe o que custar. Número 10. Ursos negros. Lembra quando falei sobre a mãe panda que prefere ter apenas um filhote em vez de múltiplos? No caso dos ursos negros, acontece o oposto, e é igualmente assustador. Na mente de uma mãe urso negro, ela quer ter o maior número de filhotes possível. Então, se por acaso ela der à luz apenas um filhote, simplesmente o abandonará. Isso mesmo, ela nem sequer tentará criá-lo. Mas por quê? Porque para ela, não vale o esforço, o que é uma forma terrível de enxergar a situação por vários motivos, principalmente porque aquele filhote está vivo. Ele é um urso negro respirando e cheio de vida, que veio dela, e ainda assim ela age como se já estivesse morto. O pior é que sem a mãe para protegê-lo,
o filhote realmente não tem chances de sobreviver. Ou seja, ela está condenando-o à morte só porque ele não tem irmãos. Número 11. Pardais domésticos. Dizem que o inferno não tem fúria como a de uma mulher desprezada, mas mesmo os humanos têm um limite para até onde essa fúria pode levá-los. Por exemplo, imagine que um casal se case e, por algum motivo, o homem tenha um caso, resultando no nascimento de um filho com a amante. A esposa tem todo o direito de ficar furiosa e, possivelmente, até confrontar fisicamente o marido por sua traição. Ela pode até tentar arruinar sua vida de maneira simples para se vingar. No entanto, uma coisa que ela provavelmente não faria seria machucar a criança nascida do caso, pois isso seria desumano. Afinal, a culpa não é da criança pelo erro do pai. Mas quando se trata do pássaro conhecido como pardal doméstico, não existe esse limite. Muito pelo contrário. Se a pardal fêmea descobrir que o macho a traiu e teve filhotes com outra, ela voará até o ninho da amante e eliminará todos os filhotes. Na mente dela, se ele não tiver outros filhotes para cuidar, então estará mais focado em cuidar dela. Ela está certa, ela eliminará os filhos ilegítimos dele para que ele passe mais tempo criando os que já tem. Que tipo de loucura é essa? E quão aleatório é esse comportamento vindo de um pardal? Às vezes, são os que menos esperamos. Número 12. A leoa. Vou fazer uma ressalva aqui, pois há muitos casos de mães da alcateia que fazem de tudo não apenas por seus próprios filhotes, mas também por outros que consideram dignos de proteção. Talvez você se lembre da história de uma menina humana que foi sequestrada e, depois de escapar, foi protegida por 3 leoas. Isso é um verdadeiro instinto materno. No entanto, há um limite, e ele tem a ver com quem manda. Como você provavelmente sabe, os leões vivem em uma estrutura social chamada alcateia. Existe um único macho alfa, e o restante do grupo é composto por fêmeas. Esse macho é a única fonte de genes da alcateia. Mas o ciclo da vida dita que o alfa pode ser derrubado por outro leão caso perca um desafio. Se isso acontecer, o novo líder pode não querer os filhotes do antigo líder na alcateia, por vários motivos. Assim, ele simplesmente elimina todas as crias do líder anterior. E onde estão as mães nisso tudo? Elas simplesmente deixam acontecer. Permitem que o novo líder extermine os filhotes que elas tiveram, porque essa é a dinâmica da alcateia. Falando em submissão, você se lembra que as fêmeas fazem muito mais trabalho do que os machos? Então seria de se esperar que elas defendessem seus filhotes, mas não. Isso simplesmente não acontece. Número 13. Cuco. Se você já ouviu alguém dizer que uma pessoa é cuca, maluca ou algo parecido, é porque acham que essa pessoa é meio doida. Mas de onde vem esse termo? Bem, pode ter origem no pássaro conhecido como cuco, que é insano por conta própria, especialmente por causa de como trata seus filhotes e outros animais em geral. Já mencionei alguns animais que abandonam seus bebês, mas este aqui pode ser ainda pior por vários motivos. Primeiro, ele não apenas abandona seus filhotes, mas faz isso enquanto eles ainda estão em desenvolvimento. Então, o que acontece com esse ovo? Bem, o cuco fêmea coloca seus ovos no ninho de outro pássaro para que ele crie o filhote em seu lugar. Ah, mas não pense, pelo menos ele será bem criado, porque há um preço a se pagar por esse tipo de estratégia. Veja bem, o filhote de cuco sai do ovo antes dos outros filhotes e cresce tão rapidamente que a nova mãe acaba se concentrando mais nele do que nos outros pássaros mais jovens. Como resultado, alguns dos outros bebês no ninho acabam morrendo devido a essa interferência. Ou seja, essa mãe não apenas transfere a responsabilidade para outro pássaro, mas também garante que outros filhotes morram apenas para que o seu possa sobreviver. Agora dá para entender por que algumas pessoas são chamadas de cucos. Isso é simplesmente insano. Número 14. Patos. Esse pode te surpreender, mas eu prometo que é verdade. Quando você vai a um lago, às vezes vê uma fileira de patos nadando na água. É uma cena adorável,
com a mamãe pata liderando todos os seus patinhos enfileirados. É uma visão maravilhosa e algo a ser valorizado. Mas você já reparou que não são os patos machos que os lideram? A razão para isso é bem simples. Há momentos em que os patos machos, também conhecidos como drakes, não confundir com o cantor Drake, que tem seus próprios problemas familiares, ficam agressivos com os filhotes. Agora, para ser claro, isso não acontece com todos os patos, então não é algo para se preocupar imediatamente. No entanto, assim como os cavalos que mencionei anteriormente, os drakes às vezes são impulsionados a acasalar para preservar a espécie. Como resultado, eles podem ver os filhotes como um obstáculo para o crescimento da espécie dentro do seu próprio grupo genético. Por isso, eles matam os filhotes para poderem acasalar com a mãe. É um ciclo cruel, por mais que tentemos amenizar a situação. Eles eliminam os filhotes de propósito para gerar os seus próprios. É errado. E pior ainda, eles são bastante eficientes nisso. Se você tem patos, é bom ficar atento ao comportamento dos drakes para proteger os patinhos. Número 15. Besouro coveiro. Se você acompanha nossos vídeos há um tempo, já sabe que não temos nenhuma simpatia por insetos. Achamos eles nojentos, irritantes e, para piorar, estão por toda parte. Agora, podemos adicionar mais um item ao currículo deles: a péssima criação dos filhos. Quando se trata do besouro coveiro, eles têm um método criar filhos de uma maneira que é, francamente, diabólica. Veja bem, quando esses insetos criam seus filhotes, eles fazem isso dentro do cadáver de um camundongo, o que é nojento, mas aparentemente necessário. A mãe come o camundongo aos poucos e depois o regurgita para que seus filhotes se alimentem. Algumas aves usam uma tática semelhante com minhocas. É muito repulsivo, mas de certa forma funciona. O problema é que não há comida suficiente para todos os filhotes. Então, o que uma mãe besouro faz? A resposta simples é que ela observa quais de seus filhotes demonstram um certo comportamento. Especificamente, ela percebe quais deles são espertos o suficiente para chamar sua atenção. Se conseguirem, eles são alimentados. Mas e se não conseguirem chamar a atenção da mãe? Eles simplesmente morrem? Não, é muito pior do que isso. Se os filhotes não forem alimentados, eles se tornam comida da própria mãe. Isso mesmo, o besouro enterrador come seus próprios filhotes se eles não conseguirem chamar sua atenção durante a alimentação. Eles são completamente canibais. Agora, eu adoraria sugerir alguns outros lugares para conseguir comida extra, mas tenho quase certeza de que esse besouro não aceitaria. É uma situação realmente perturbadora, e, no entanto, esse está longe de ser o único caso de pais que comem seus próprios filhos. Número 16. Foca da Groenlândia. Uma das coisas que muitos de nós esperamos das mães na natureza é que elas cuidem de seus filhotes até que eles sejam capazes de se virar sozinhos. Mas isso nem sempre acontece com certas espécies. Em vez disso, os filhotes recebem um período de cuidado, e depois são abandonados ao próprio destino. Um grande exemplo disso é a foca da Groenlândia, que tem um dos vínculos mais estranhos entre mãe e filho que você verá. Quando um filhote de foca nasce, a mãe é 100% dedicada a ele. Nos primeiros 12 dias de vida do filhote, a mãe sequer se alimenta, focando apenas em fornecer leite e proteção para ajudá-lo a crescer. Mas o que acontece no 13º dia? Bem, como algo saído de um filme de terror, a mãe simplesmente vai embora. Mas ao contrário da mãe de Jason Voorhees, ela não sai para vingar seu filho. Ela sai para acasalar novamente. Isso mesmo, ela abandona o filhote recém-nascido para se relacionar com outro macho. E o que acontece com o bebê? Ele simplesmente fica ali, largado em um pedaço de gelo por 6 semanas, sobrevivendo apenas com a gordura do próprio corpo. Isso significa que ele se move muito pouco, ficando vulnerável a predadores e sem poder nadar ou se proteger. Somente depois da 8ª semana de vida, ele finalmente consegue sair para se virar sozinho. Por causa desse ciclo peculiar de cuidado materno, mais de 30% dos filhotes de foca da Groenlândia morrem antes de completar um ano.
Número 17. Koalas. Agora vamos voltar a falar de criaturas que parecem inofensivas. Mas confie em mim quando digo que, embora este próximo exemplo não seja errado, ele é extremamente nojento. Imagine o pior alimento que seus pais já fizeram você comer. Aquela refeição que você simplesmente não suporta, mas que eles insistem que você coma por algum motivo. Não importa o que tenham te contado. Os filhotes de koalas têm uma situação ainda pior. Veja bem. Quando nós, humanos, nascemos, quase automaticamente, recebemos coisas que nos ajudam ao longo do tempo, como as bactérias no intestino, que nos permitem digerir alimentos sem problemas. No entanto, os filhotes de koalas não nascem com essa flora intestinal, e isso é um grande problema. Então, o que eles fazem? Bem, a mãe os alimenta com fezes. Sim, estou falando sério. A mãe basicamente força seus filhotes a se aconchegarem em sua parte traseira, para que ela possa liberar uma substância chamada PAP. O PAP nada mais é do que fezes repletas de bactérias essenciais para a sobrevivência dos filhotes. E, como eles realmente precisam comê-las, conseguem adquirir as bactérias necessárias para sobreviver na vida adulta. Por um lado, dá para elogiar a mãe por encontrar uma forma de garantir que seus filhotes cresçam sem medo de não conseguirem se alimentar. Mas vendo isso de fora, é simplesmente nojento. Aqui está mais um caso de animais que precisavam evoluir além desse comportamento para melhorar como espécie, e ainda assim, não o fazem. Na verdade, eles parecem totalmente satisfeitos em alimentar seus filhos com fezes. Você deveria se lembrar disso na próxima vez que reclamar da comida dos seus pais, porque, como isso prova, sempre pode ser pior. Número 18. Rãs de Darwin. Se pensarmos em como deve ser uma verdadeira dinâmica parental, seria algo onde o macho e a fêmea compartilham responsabilidades para garantir que seus filhos sobrevivam. Eles não precisam fazer exatamente as mesmas coisas, mas, no mínimo, cada um deveria contribuir para o crescimento da prole. No caso das rãs de Darwin, isso não acontece. Se você não conhece essas rãs, não se preocupe, pois elas só são encontradas na América do Sul e, ainda por cima, estão ameaçadas de extinção. A fêmea põe cerca de 40 ovos e, depois disso, simplesmente não faz mais nada. Ela considera que sua única tarefa é colocar os ovos e não se importa com o que acontece a seguir. Não é exatamente o comportamento esperado de uma mãe que acabou de botar ovos. Se as coisas parassem por aí, todos os filhotes morreriam e a espécie seria extinta. Felizmente, o pai assume a responsabilidade e, assim que os ovos são postos, ele passa a protegê-los. Durante algumas semanas, ele vigia os ovos com cuidado e, quando eles começam a se mover, faz algo surpreendente. Ele os engole. Mas não como uma refeição. Ele faz isso para protegê-los e garantir que se desenvolvam em segurança. Pode parecer um comportamento incomum, mas funciona. Quando os girinos finalmente eclodem, o pai os libera para que possam iniciar a próxima fase da vida. Esse pode não ser o modelo tradicional de cuidado entre pai e mãe, mas, de alguma forma, dá certo. Ainda bem que essa dinâmica não é encontrada em todo o reino animal. Número 19. Cavalos. Aqui está mais um animal que pode perder seu encanto para você. Muitos humanos desejam ter filhos para dar continuidade à sua linhagem. Quando se trata de cavalos, essa necessidade é ainda mais forte. Os machos temem não conseguir deixar descendentes. Eles entendem instintivamente a importância de passar seus genes para a próxima geração. Por isso, os garanhões com bons genes são mais desejados do que aqueles sem linhagem forte. Esses cavalos machos, sendo muitos garanhões, acasalam com o maior número possível de éguas para garantir uma grande quantidade de descendentes. Na superfície, isso parece um comportamento animal típico, e não é incomum que eles sejam poligâmicos. No entanto, os machos são tão paranoicos em relação à sua prole que, se suspeitarem que um dos filhotes da fêmea não é deles, tentarão matá-lo sem hesitação. Eles simplesmente matam os potros,
porque acreditam que não são seus. Ainda mais perturbador é que isso acontece em praticamente todas as espécies de cavalos e já foi registrado em filmagens durante a produção de alguns documentários sobre cavalos selvagens. Mas espere, fica ainda pior. As fêmeas sabem que os machos esperam ter muitos descendentes, então, mesmo estando grávidas, continuam a acasalar com diferentes garanhões para que todos pensem que o potro pertence a eles. Elas também sabem que o bebê está em perigo caso o macho descubra que ele não é seu. Como resultado disso, a fêmea tem a capacidade de abortar a própria gravidez. Isso mesmo. Se perceber que há um macho com quem não pode acasalar por algum motivo, ela interrompe a gestação para garantir que o filhote não nasça. Esse tipo de comportamento não deveria ser necessário, mas, infelizmente, acontece com esses cavalos em particular. Número 20. Pandas. Vou arruinar sua visão sobre pandas bem rápido. Então, se você não quer mudar sua opinião sobre eles, talvez seja melhor parar por aqui. Na cultura popular, os pandas são vistos como algumas das criaturas mais fofas e adoráveis que existem. Eles estão ameaçados de extinção, e isso ajuda a criar a narrativa de que eles não fazem nada de errado. No entanto, eles erram o tempo todo. Os pandas estão entre os maiores canalhas do reino animal, e a forma como tratam seus filhotes é a prova disso. É muito comum na natureza que mães deem à luz múltiplos filhotes. Pense em gatos ou coelhos que costumam ter grandes ninhadas. Mas, para os pandas, dar à luz mais de um filhote pode ser fatal para os recém-nascidos. O motivo? Pandas têm uma quantidade limitada de leite. Como resultado, se uma panda der à luz 2 filhotes ao mesmo tempo, ela escolherá o mais forte para criar e deixará o outro morrer. Além disso, como eles só comem alimentos com certos níveis nutricionais, como o bambu, a mãe sempre coloca sua própria segurança acima da do filhote. Certa vez, em um zoológico, uma panda deu à luz gêmeos, e para garantir que ambos sobrevivessem, os tratadores trocavam os filhotes constantemente, sem que a mãe percebesse. Foram muitos esforços apenas para salvar um filhote, mas isso era necessário, considerando a alternativa. E você pode pensar, mas não é culpa da mãe panda? Será mesmo? Se as mães enfrentam esse problema há gerações, por que não evoluíram para produzir mais leite? Em vez disso, continuam deixando seus filhotes morrerem. Muito obrigado por assistir o vídeo. Se gostou de nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe seu like. Também confiram outros conteúdos interessantes que estão aparecendo agora mesmo na sua tela, e eu verei vocês no próximo vídeo. Até a próxima!